Você passa pelo sertão, por cidades coloniais, por fazendas cafeeiras, por minas de extração de ferro, por metrópoles planejadas e você vê um mini Brasil. É isso que eu tô a falar, rapaz. Você vê um mini Brasil em Minas Gerais, você acaba encontrando um mix. Toda a personalidade brasileira, se você não quer viajar todo o Brasil, é impossível viajar todo o Brasil também. Ah, não, vou conhecer todo o Brasil. Não vais. Porque nem outro estado é como Minas Gerais. Obrigado por ter recomendado esse vídeo do canal Capital Financeiro. Inscreva no canal, ative as notificações que são de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Vamos lá descobrir porque é que Minas Gerais é um estado sem igual, né? Bora ver o vídeo, pessoal. Minas Gerais é um estado diferente, mesmo sendo um dos mais importantes. E não tem mar. Não tem mar, não tem acesso ao mar. Minas Gerais não tem acesso ao mar. Mas já é robusta. Imagina se Minas Gerais tivesse acesso ao mar. Da história, não tem nem litoral, enquanto toda a lógica colonial portuguesa se organizou durante quase 2 séculos ao longo da costa brasileira, Minas cresceu. Mas Minas Gerais é grande. É gigante até. Para dentro, ao contrário dos outros estados brasileiros. É um estado moldado por montanhas, ouro e um isolamento que gerou culturas regionais muito distintas. Dependendo de onde você está, pode parecer um país diferente. Todos os estados brasileiros têm uma identidade regional muito forte, e Minas também tem. O gaúcho tem o campo, o chimarrão e a imigração europeia. O baiano tem a regionalidade afro-brasileira, a música e o litoral. O carioca tem o Rio de Janeiro, e o paulista tem a maior metrópole. Mas todas essas têm um único núcleo central, diferente de Minas Gerais, que é um estado com várias culturas diferentes dentro de um único estado. Neste vídeo iremos ver por que nenhum estado é como Minas Gerais. A que se dá o sucesso de São Paulo? Vem essa pergunta também e é inevitável não fazer essa pergunta. Será a geografia? Porque veja que cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, né? Tem São Paulo estado, tem São Paulo cidade, certo? Eu falo da cidade de São Paulo mesmo. Mas antes eu quero te explicar uma coisa. Para fazer os vídeos aqui do canal, quanto mais eu estudo economia e geopolítica, mais eu vejo uma coisa. Quem depende da renda só aqui do Brasil está numa posição cada vez mais arriscada. 33%, essa foi a inflação acumulada no Brasil desde que eu criei o Capital Financeiro 5 anos atrás. Hoje o canal é um sucesso, todo vídeo pega no mínimo 200 mil visualizações. E a maioria das pessoas não sabe que o YouTube converte essas visualizações em dólares. E nós recebemos todos os meses pagamentos em dólar. E o problema é que a maioria das... Como é, rapaz? Cara, esse canal faz muito combo. É que, rapaz? 8 mil dólares. Isso é 8 milhões de kwanza, pessoal. Dá para comprar uma casa aqui em Angola. Mano, caraca. 10 mil. Chegou a receber 13 mil. Isso é equivalente a 69 mil dólares. 69 mil reais, desculpa. Pessoas acham que para ter um canal você precisa aparecer e saber editar, ou então que demora muito. Mas hoje, com inteligência artificial, tudo mudou. Recentemente eu criei esse canal aqui do zero, eu não divulguei em lugar nenhum, e já no primeiro vídeo o canal foi monetizado, gerando renda em dólar. Eu já apliquei isso em outros 12 canais, e não fui eu que descobri isso sozinho, foi o Cauê quem me ensinou. Ele tem o maior podcast de filosofia e ciência do Brasil, e opera vários canais exatamente assim, sem aparecer, gerando renda em dólar e usando IA. Se você quer aprender esse caminho, eu e o Cauê preparamos uma aula completa, como ter sua primeira fonte de renda em dólar. Pessoal, vou meter pause para o pessoal fazer aí o QR Code, achei interessante. Eu depois vou fazer um QR Code nisso. Para se cadastrar, o QR Code está na tela e o link na descrição. É gratuito, você só precisa se cadastrar para garantir o acesso ao grupo, onde vamos enviar todas as informações. Agora vamos voltar pro vídeo. E é justamente isso que torna Minas um estado tão único, apesar da sua indefinição. Minas é um dos poucos a fazer fronteira com 6 outros estados. Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo... Cara, a fronteira com Bahia é colossal. É totalmente colossal. Goiás e Mato Grosso do Sul, absorvendo influências de todas essas direções sem nem ser engolido por nenhuma. Nenhum outro estado é simultaneamente nordestino, paulista e ainda faz parte do Cerrado Central. Tem cidades coloniais barrocas e metrópoles planejadas. Minas é o único lugar do Brasil onde todas essas coisas coexistem. Entender por que isso aconteceu exige entender o que separou Minas por dentro. A diferença começa na origem. A lógica portuguesa era de litoral. Salvador, Recife, Rio de Janeiro. Os primeiros centros de poder. O interior era um território de expedições ocasionais e rumores sobre riqueza que ninguém havia confirmado. E essa orientação marítima era a visão que Portugal tinha para o Brasil. Mas Minas Gerais rompeu tudo isso.
Quando os bandeirantes encontraram ouro nos rios do interior, do final do século XVII, a descoberta não apenas atraiu população, ela obrigou o Brasil a penetrar profundamente. Pela primeira vez, era preciso construir cidades no interior, estradas, sistemas de abastecimento e estruturas administrativas longe do mar, no meio das montanhas separadas do litoral por centenas de quilômetros de caminhos precários. No auge do ciclo do ouro, na primeira metade do século XVIII, Minas tinha a maior concentração urbana de toda a América Latina. Ouro Preto era uma das cidades mais populosas do hemisfério ocidental, e nenhum outro estado tinha essa experiência. São Paulo cresceu a partir do litoral e se expandiu gradualmente para o interior. O Rio Grande do Sul foi ocupado por lógicas militares e de pecuária extensiva, e o Nordeste organizou sua economia em torno da cana-de-açúcar, também voltada para o mar. Cara, a cana-de-açúcar, quando começaram a ser investida aqui em Angola, existe ainda vestígio. Boa parte dos lugares que tinha cana-de-açúcar, na verdade não é boa parte, em todos os lugares que teve investimento de cana-de-açúcar, nessas fazendas portuguesas, eram fazendas que estavam especialmente no litoral. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, vão lá no canal 41, eu fiz 2, 3 vídeos mostrando esses lugares, inclusive fiquei em um outro sítio que também teve a cana-de-açúcar. Eles lotaram o litoral de cana-de-açúcar. Só Minas nasceu completamente virada para dentro, e essa origem mudou tudo o que viria depois. E o que fez Minas Gerais ser o que é, foram as montanhas. A Serra do Espinhaço atravessa o estado de norte a sul, como uma espinha dorsal rochosa. A Serra da Mantiqueira fecha o sul com paredões de granito que chegam a mais de 2.000 metros de altitude. Entre essas serras, o território se fragmenta em vales profundos, planaltos isolados, chapadas secas no norte e manchas de floresta densas no leste. Essa topografia fez algo que nenhuma outra configuração geográfica brasileira fez. Isolou comunidades inteiras no interior de Minas Gerais. Em outros estados, os rios funcionam como corredores de integração. O São Francisco no Nordeste, o Amazonas no Norte, o Paraná no Sul. Em Minas, os rios correm em vales profundos, que separavam tanto quanto conectavam. O resultado foi uma fragmentação humana que persiste até hoje. O norte de Minas pensa como a região Nordeste, o Sul pensa como a região de São Paulo, e o Oeste pensa como o Centro-Oeste, e o Centro pensa como nenhuma outra região pensa. E esse tipo de fragmentação só existe em Minas. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem suas diferenças regionais, mas a cultura gaúcha criou uma coesão entre toda a região. A Bahia tem o recôncavo, o sertão e o litoral, mas a identidade baiana é suficientemente forte para abranger todos eles. Minas nunca produziu toda essa coesão, e as montanhas são a razão fundamental disso. Ao longo dos séculos, a mesma barreira que complicava a chegada de mercadorias também retardava. Enquanto outras regiões do Brasil foram se modernizando e substituindo tradições coloniais por modas metropolitanas, Minas ficou preservada dentro das suas serras. A culinária, a religião, o artesanato e a arquitetura se mantiveram com uma continuidade que poucos estados brasileiros conseguiram sustentar. O barroco mineiro é o exemplo mais tangível. Em nenhum outro lugar do Brasil o barroco colonial atingiu o nível de elaboração que atingiu em Minas, justamente porque o isolamento criou essas condições. O Brasil tem barroco em Salvador, no Recife e no Rio, mas nenhum desses lugares preservou esse patrimônio com a densidade que Minas Gerais preservou. E a cozinha mineira conta com a mesma história por outro caminho. O feijão tropeiro, o toucinho defumado, a farinha de mandioca, o milho e as suas múltiplas preparações. São alimentos desenvolvidos para resistir às condições da região. Viagens longas em terreno difícil e, portanto, exigem comidas calóricas, duráveis e preparáveis com equipamentos simples. Os tropeiros, que conduziam mulas carregadas pelas serras, durante meses, não apenas transportavam mercadorias, eles também acabavam... Calma. Quer dizer que nessa questão toda de pertencimento ou de comportamento que cada posição do país, né, centro-oeste, nordeste do país, acaba tendo, né? Por exemplo, não, aqueles que ficam mais a norte têm um comportamento nordeste, aqueles que ficam não sei lá quantos, sulistas. É um mix. Isso torna Minas Gerais um estado mixado. Por exemplo, né? Se você quer encontrar o Brasil num único estado só, Minas Gerais pode te oferecer isso. Estamos certos, né, pessoal? O raciocínio tá coaduna com a realidade? É isso que eu estou conseguindo entender. Acabavam preservando a cultura mineira. Portanto, a culinária... É como se fosse um mix do Brasil. Pegou de tudo um pouco, a identidade de cada lugar. Você pode encontrar vestígios dentro de Minas Gerais.
mineira é em grande parte Toda uma assistência. solução para o problema de isolamento, que depois se tornou identidade. Muitos brasileiros dizem que Minas Gerais tem a melhor gastronomia do país. Uma outra coisa que chama a atenção é a quantidade de igrejas em Minas Gerais, que também tem uma explicação simples. Em comunidades isoladas pelas serras, a igreja era muitas vezes o único ponto de encontro. Por isso, Minas construiu tantas igrejas, e por isso existem centenas de pé, espalhadas por cidades históricas que o isolamento ajudou a preservar. Quando o ciclo do ouro declinou na segunda metade do século XVIII, Minas não desapareceu, se reorganizou. As fazendas se expandiram e a vida rural se aprofundou no estado. Foi nesse período que a identidade cultural mineira se consolidou com mais firmeza, porque justamente os fluxos de centenas de milhares de pessoas que foram para Minas Gerais em busca de ouro começou a decair, e a região começou a consolidar uma população própria. Esse processo de interiorização produziu algo sem equivalente no Brasil, uma proliferação extraordinária de cidades. Cada arraial minerador que sobreviveu ao esgotamento do ouro tornou-se depois um vilarejo, e cada vilarejo criou sua própria economia e seu próprio sotaque. No século XIX, com a expansão do café no sul do estado e da pecuária do sertão do norte, novas levas de ocupação foram abrindo mais cidades. E a abolição da escravidão em 1888, além da proclamação da República no ano seguinte, aceleraram mais a reorganização territorial. A transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte em 1897, a primeira cidade planejada do Brasil republicano, foi o símbolo mais claro dessa transição. Minas Gerais não abandonou o passado, mas também acelerou o futuro. E o resultado acumulado de 3 séculos de ocupação fragmentada é um fato que só Minas Gerais possui, a sua quantidade de municípios. Veja isso, meu parceiro, veja só isso. Mano, veja essa fragmentação. São 853, mais do que qualquer outro estado, e mais do que países inteiros. E cada No Brasil inteiro tem mais ou menos 5.000 cidades. 5.000 cidades, né? Que podemos refletir a municípios. Só Minas Gerais já tem ali 800. um desses municípios carrega uma história. Há cidades que nasceram de um garimpo, cidades que nasceram de uma fazenda e cidades que nasceram de uma estação ferroviária, que o trem deixou de parar. No século XXI, Minas continua sendo definida pela sua riqueza cultural e também econômica. O quadrilátero ferrífero, que no período colonial era para extração de ouro, abriga hoje algumas das maiores reservas de minério de ferro do planeta. Tanto é que hoje existem dezenas e dezenas de operações de mineração ao longo de Minas Gerais. E quando você atravessa de Minas do norte ao sul, ou de leste a oeste, você está atravessando o Brasil em miniatura. Você passa pelo sertão, por cidades coloniais, por fazendas cafeeiras, por minas de extração de ferro, por metrópoles planejadas, e você vê um mini Brasil. É isso que eu estou a falar, rapaz. Você vê um mini Brasil em Minas Gerais, você acaba encontrando um mix. Toda a personalidade brasileira, se você não quer viajar todo o Brasil, é impossível viajar todo o Brasil também. Ah, não, vou conhecer todo o Brasil. Não vais. Não vai. Você pode viajar toda Minas Gerais e encontrar todas as características que você pode encontrar mundo afora do Brasil. Show, né? Às vezes que existia no século XVIII e o Brasil que existe agora. Minas Gerais é o único lugar onde tudo isso acontece. E é por isso que nenhum estado brasileiro é como esse. Não porque Minas seja maior, ou mais rica, ou mais antiga, mas porque Minas é o único que consegue unir tudo isso. Praticamente Minas é o que sobreviveu entre o passado e o futuro. Ela acaba reunindo, né, as características mais comuns de todo o território brasileiro. Deu a entender este vídeo assim, dessa forma, certo? Bom, pessoal, eu gostaria de ouvir vocês que têm contato com cultura mineira, com o povo mineiro. Vamos explicar mais aqui sobre algum detalhe que foi deixado de passar aqui no vídeo. E será interessante, né? Vamos ver os comentários, aprender mais ainda. Então, inscreva no canal, atenção, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. E nos vemos na próxima. Um abraço para todo mineiro, né?